e que nasceu para viver num castelo. Mãe de 3 filhos, a mulher que estava desaparecida foi encontrada pelo Cidade Alerta. 11 meses depois, o fim da história é surpreendente. O que aconteceu com o casal? Ela ficou conhecida em todo o Brasil. Eu sou uma princesa, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Tá bom que você é a princesa. Eu sou uma mulher Eu sou a bruxa. Sempre soube. Não, nem se você mudar, nem se você me dar um palácio. Ele é amarga. Hoje, Stephanie mora no Nordeste, deixou os 3 filhos com o ex-marido e foi viver a vida. Stephanie era casada com Henrique. Na época, o marido procurou o Cidade Alerta porque a mulher tinha sumido. Stephanie ficou uma semana sem dar notícias. Voltou para casa apenas para buscar as roupas. Henrique planejou o reencontro nos mínimos detalhes. Deu tudo errado. Onde eu faço as suas casas, porque eu esperei muito tempo na minha vida. Acabei com a minha vida, acabei com tudo que eu sonhei pra mim. Eu sonhava em casar com você, eu sonhava em estar na igreja, eu sonhava em sair daqui, tá? Mas isso você não fez. Eu não tô dando nem um pouco de você, porque é dó de mim, da minha pele, tá? Olha nada, eu não vou olhar nada, dá licença. Você escreveu pra ela hoje? Escrevi para ela hoje. A emoção do reencontro com os filhos. Tem uma surpresa pra você. Acompanhamos Stephanie até o local onde ela e Henrique moravam com os 3 filhos. Stephanie foi até lá para buscar os pertences e voltar ao abrigo onde estava morando. Hoje, Henrique toma conta dos 3 filhos. Está namorando uma nova moça. E Stephanie mora longe daqui. Muitos suspeitos e uma morte. Sabrina, de 14 anos, foi encontrada morta no meio do mato pelo padrasto em Mariporã, no interior de São Paulo. 8 meses depois, a polícia não consegue dizer à família quem matou o adolescente. Quem matou Sabrina não deixou vestígio algum. 8 meses de um mistério ainda longe de ser desvendado. O assassino está impune, livre e com licença para matar. Ele tirou uma parte de nós. Eu queria a menina desde pequenininha, depois que ela cresceu, tirar da gente, né? Um pedaço da gente. Tinha tanto sono, foi embora. O corpo de Sabrina Santos Souza, de 14 anos, foi encontrado no meio deste matagal. Quem localizou o corpo foi o padrasto. Ele figurou na lista dos principais suspeitos. Junto com ele, este outro homem conhecido por Lagoa. O pai da amiguinha de Sabrina foi uma das últimas pessoas a vê-la no dia do crime. Eu cheguei do meu serviço, ela tá lá com a minha filha conversando. E aí ela disse que ficou lá umas 6h30, ela saiu lá de casa. E aí a gente soube a notícia que ela não apareceu mais. E deu informações que foram desmentidas por ele mesmo mais tarde. A gente está aqui para escutar o senhor, ninguém está acusando o senhor de nada. Tá sim. Quem tirou a vida de Sabrina escolheu o momento em que ela andava sozinha por esta estrada de terra e pouco iluminada em um sábado à noite. A garota indefesa gritou por socorro, mas ninguém a defendeu de um ataque cruel. Ela foi arrastada por uma trilha no meio do mato, aqui na zona rural de Mariporã, na Grande São Paulo, onde foi brutalmente assassinada. Sabrina tinha saído da casa de uma amiga quando foi abordada por alguém que talvez até a conhecia e que pode estar entre os 5 suspeitos investigados pela polícia. 2 assaltantes conhecidos por atacarem mulheres na região chegaram a ser presos no começo da investigação, mas faltaram provas que os ligassem à cena do crime. Outros nomes surgiram como possíveis autores da morte de Sabrina. 8 meses depois, e nós estamos novamente aqui na porta da delegacia, junto com o avô da Sabrina. Eu conversei com o delegado que cuida do caso, ainda não solucionado. Segundo ele, exames periciais revelaram apenas que não houve violência sexual e deu negativo para o DNA dos 5 suspeitos investigados naquela época. A novidade é que de lá para cá surgiram mais 2 nomes. São moradores aqui da região de Mariporã. Um deles, inclusive, já sumiu da cidade. Agora eu quero saber do senhor o que o senhor acha de até agora a polícia não ter apontado o autor do assassino da sua neta. Está um pouco devagar, né? Um pouco lento. Acho que ele devia
investigar mais. Isso que eu acho. O senhor está suspeitando de alguém especificamente? Não, por enquanto agora, né? Eu estou esperando, né? A justiça deles investigar para ver, né? O que vai acontecer, porque, né? Eu nem durmo de noite, tô pensando, né? A hora que encontrar, né? Porque o que ele fez tem que pagar, né? O celular da garota foi desligado no dia do assassinato e nunca foi localizado. O senhor acha que quem fez isso a conhecia? Ah, lógico, foi conhecido. Porque quem veio aqui conhecia o lugar onde, né? Mas era alguém próximo a ela? Ah, deve ser próximo, porque outra pessoa não ia fazer isso com ela. Uma família incapaz de superar o luto e de seguir em frente. O único desejo é que se cumpra a justiça. Por isso que eu falo, tem muita Sabrina por aí, ele não pode ficar solto. Não tem só essa minha Sabrina, né? Tem muitas por aí que ele pode fazer igual. Então, eu tô achando que tá muito lento. Tem que ir atrás, né? Investigar direito. Você tem esperança que o assassino, o autor deste crime tão brutal, pague pelo que ele fez? É lógico. Por isso que existe justiça, né? E em Belo Horizonte, Minas Gerais, a imagem de uma mãe sendo atacada em frente à escola das filhas chocou o país. Esse era o fim de Josiane. A enfermeira que disse não pro ex foi executada com tiro. A câmera externa de uma escola registra a discussão entre um homem e uma mulher. A briga fica mais séria. Observe que na mão direita ele tem uma arma. O bate-boca continua. Um veículo para ali bem perto. Quem desce é uma mulher. Ela tenta se aproximar, mas percebe que o rapaz está armado. Depois de ser ameaçada, volta. Naquele momento, a vítima não imaginava que seriam seus últimos instantes viva. E por que não chama a polícia? Não entendo. A cena é chocante. A queima-roupa ele atirou 4 vezes. E por que não depois chamou a tentou polícia? tirar a própria vida. João Paulo não aceitou ficar sem a companheira, Josiane Joyce Pereira Loff, de 35 anos. Dalva, a mãe de Josiane, conta que foi possível ouvir os tiros e, por instinto, o pai resolveu sair para saber o que havia acontecido. Quando chegou à escola, descobriu que a filha era a vítima. Quando aconteceu esse tiro, bem na minha cabeça. Dava tempo para aquela outra mulher chamar a polícia, né? Vou lá ver, porque eu fui lá e cheguei lá e aí confirmei o fato na hora. Os pais de Josiane e João Paulo eram amigos. Eu conheço assim os tios deles todos, os pais, os avós, conheço tudo. Inclusive, eu tenho um irmão que é casado com a irmã dele. Josiane foi socorrida, mas pouco tempo depois morreu no hospital. João Paulo também foi levado para o mesmo hospital, mas não corria risco de morrer. Apesar de se conhecerem há muito tempo, o casal demorou para viver o romance. Em 2003, João Paulo resolve se mudar para os Estados Unidos porque a irmã já morava lá. Nos Estados Unidos ele consegue um emprego, mais do que isso, um relacionamento e tem um filho. Anos depois, para ser mais exato, 12 anos depois, portanto em 2015, Josiane resolve fazer uma viagem aos Estados Unidos, mas a passeio, inclusive com a tia de João Paulo. E lá eles se encontram. A família de Josiane acredita que foi nessa viagem que algo despertou, ou seja, o interesse de João Paulo por Josiane. Mas lá não teria acontecido absolutamente nada entre eles. Josiane retorna ao Brasil. 2 anos depois, em 2017, João Paulo também precisa vir ao Brasil, mas para regularizar a situação da documentação dele de permanência nos Estados Unidos. Foi dessa vez, aqui no Brasil, que eles se reencontraram. E ali, naquele momento, João Paulo declarou o amor dele por Josiane. Ela parou ali para ele descer, ele simplesmente puxou o freio de mão do carro dela e falou assim: eu tenho uma coisa para te falar, estou apaixonado por você. No início do relacionamento parecia ser um homem gentil e assim conquistou de vez o coração de Josiane. Até que aconteceu uma reviravolta. Ela recebeu um telefonema, Mensagem. uma mensagem de uma moça, falando assim com ela que
E ele estava traindo ela lá com essa moça, que ela descobriu que e ele não tinha contado para ela, para outra lá, que tinha namorado aqui. E ele estava namorando com as duas. Josiane realmente estava decidida em não continuar o relacionamento. E João Paulo, dessa vez, entendeu claramente. Portanto, resolveu voltar para os Estados Unidos. Porém, a situação dele na Embaixada Brasileira não estava regularizada. E quando chegou aos Estados Unidos, foi pego pela imigração. Ficou preso durante 96 dias, até ser liberado. Consequentemente, voltou ao Brasil. E mais uma vez insistiu no relacionamento com Josiane. A Josiane falou assim, mas eu não tenho nada a conversar com você. Tudo que a gente tinha de conversar, nós já conversamos tantas vezes. Nós não temos nada, podemos ser amigos, mas não tem nada mais para conversar a respeito do passado. Mas para a delegada que acompanhou o caso, João Paulo já teria planejado tirar a vida dela. Ele ameaçou ela, não foi a primeira vez, tanto que ele ficou ali 8 dias programando. Ele foi na porta da escola porque sabia que ela estaria ali, naquele local, naquela hora e que naquele momento seria o momento ideal para a execução. A arma usada no crime e a munição estão apreendidas. Por conta dos 2 tiros, João Paulo ficou internado por quase 10 dias, acompanhado de escolta policial. Depois foi levado para o presídio, onde permanece. As filhas de 5 e 8 anos de Josiane estão com os avós. Ontem à noite a mãe virou pra mim e falou assim, ô vovó, tem jeito de você trazer minha mãe de volta? Isso dói demais. Os pais acreditam na justiça e na punição para João Paulo. Uma pessoa que só deu carinho pra ele. O que mais que ela deu? Porque onde ela falhou com isso? Só que ela não quis ele? Qual que é a pena que ele merece? Em 2019, 2 condenados por 2 crimes brutais. Júlio César